pessoal, como vocês estão? Eu estou aqui mais um dia para trazer um conteúdo para vocês e hoje eu vou trazer um conteúdo sobre gestão financeira, um assunto muito importante para a sua empresa e é uma área que você tem que tomar muito cuidado e essencial, você tem que cuidar dela. Então, vamos lá para o vídeo. Para começar, eu quero deixar um recado aqui. Eu não vou me aprofundar muito em cada item, porque como são alguns pontos assim a serem analisados, se eu aprofundar em todos vai ficar um vídeo muito longo. Segundo ponto também, é importante avisar que assim, essa gestão financeira é baseada em empresas de pequeno porte, tá bom? Então, conforme você vai crescendo, vai mudando e vai, né, ficando mais robusta a gestão financeira, vai ficando mais complicado. Bom, pessoal, primeiro ponto, vou começar aqui falando de um dos mais conhecidos, os mais falados e não é à toa um dos mais importantes, que é o fluxo de caixa. Então, o que é esse fluxo de caixa? Basicamente, é todos os lançamentos financeiros da sua empresa. Desde todas as entradas e todas as saídas tem que estar ali listadas assim, todas as movimentações. Onde você pode fazer seu fluxo de caixa? Você pode ou usar um sistema, um software, ou uma planilha no Excel, por exemplo. Eu gosto de usar a planilha no Excel. Não é difícil de fazer. Eu recomendo você usar um software, por exemplo, Conta Azul. Eu tenho um outro que eu utilizo, porque eu posso recomendar também, mas provavelmente tem um monte aí. E escolha um e comece a usar. Então, você vai lançar ali tudo que entra e sai de dinheiro. Um ponto muito importante é o seguinte: quando entra um dinheiro, você precisa colocar assim exatamente o valor. Então, por exemplo, foi R$ 49,99. Cara, você não pode arredondar para R$ 45. Você tem que colocar lá 49,99, porque no final lá tem que estar exatamente o valor que está no extrato, tem que bater. Então, se no seu extrato está R$ 1.683,39, tem que estar esse valor no final do seu fluxo de caixa. Se você arredondar, não vai dar esse valor, tá bom? Precisa ser certinho, você precisa colocar, não arredonde. Então acho que é isso, o fluxo de caixa é bem simples e rápido de fazer. Você faz aí, você pode fazer semanalmente ou mensalmente ou diariamente, depende do seu modelo de negócio. No meu caso, eu faço ele mensalmente e é isso. Uma coisa interessante para você fazer, é o que eu faço, é o resumo do fluxo de caixa. O que eu faço? Quando eu termino o fluxo de caixa, eu vou lá e eu concilio assim todos os pagamentos. Porque quando eu faço fluxo de caixa, eu coloco a descrição. Por exemplo, insumos empresa, tal. Compra de matéria-prima, tal. E eu vou colocando na descrição, teve essa saída aqui, tal. Teve essa entrada, venda de cliente, beleza. Teve essa entrada, adiantamento de cliente, tal. Eu vou anotando ali a descrição. Depois eu concilio tudo e aí eu vejo assim a soma. Por exemplo, você fez cinco pagamentos para cinco fornecedores diferentes. Você soma lá eles e você vai saber quanto que você gastou com matéria-prima, quanto que você gastou com prestação de serviço, quanto que você gastou com conta fixa, quanto que você pagou de dívida, quanto que você investiu na empresa, quanto que você tirou de prolabore, quanto você pagou de salário, etc. É uma conciliação do fluxo de caixa para você ter uma visão macro dele, para onde está indo o dinheiro. Então, é uma ferramenta que eu utilizo também. Já puxando aí o fluxo de caixa passado que eu falei, né, do que já aconteceu, vou falar agora do fluxo de caixa futuro. O fluxo de caixa futuro é nada mais nada menos que, por exemplo, o que você vai receber e o que você vai pagar, pelo menos uma previsão. Então, cara, eu faço isso de uma maneira bem simples. Eu vou lá, finalzinho de mês ou primeiro dia do mês ali, eu vou entrar ali na planilha, eu tenho a coluna ali das contas fixas que não mudam assim, que eu sempre vou ter aquelas contas. E não, eu coloco em outra coluna ali certinho, contas que eu vou ter que pagar ao longo do mês, algum tipo de boleto, alguma compra de matéria-prima, etc. Tem gente que coloca também a receber, eu não coloco muito isso porque assim, é meio difícil ter essa previsão, então eu gosto mais de ter o controle do que eu tenho para pagar. Então é dessa forma que eu faço. Sobre contas a pagar e receber, é muito importante você atualizar assim constantemente. Por exemplo, recebeu uma conta? Vai lá, já coloca ali, porque senão vai acumular. Na hora que você for olhar vai estar confuso. Você pode esquecer de uma conta. Vixe, eu já esqueci de pagar a conta porque eu não coloquei no sistema. Quando eu fui ver, tinha assim, dois boletos altos assim para pagar. E apareceu esse aí, tipo, do nada, sem programação e eu acabei atrasando pagamento, pagando juros, me complicando um pouquinho com o fornecedor. Então, cuidado, tá bom? É sempre bom você manter um controle ali das contas que, principalmente que você tenha a pagar, tá bom? Outra ferramenta que eu utilizo na gestão financeira é um relatório de dívidas, né? Acho que toda boa empresa tem alguma dívida.
né, pelo menos se você não tem nenhuma dívida, cara, eu bato palmas pra você, parabéns, porque que mérito. Ainda mais aqui no Brasil, é complicado. Uma coisa que eu pensei, se até Madeiro, a hamburgueria tem dívidas, imagina nós que temos pequenos negócios, né? Então, acontece. Então, eu gosto de todo final de mês. Final ou começo de mês, eu prefiro mais o começo do outro mês, que eu já pego o todo do mês passado. Eu anoto ali as dívidas que eu tenho, se aumentou alguma, se diminuiu outra, se saiu, para saber quanto de dívida eu tenho, por exemplo, com cada setor, se é com fornecedor, se é com banco, etc. Para ter esse controle e o valor total. Então, é uma ferramenta que eu utilizo. Outro ponto importante para você cuidar da gestão financeira é ter o controle das notas fiscais de entrada e saída. Eu tenho esse controle, eu lanço no sistema as notas fiscais de entrada, ele vai te ajudar a controlar o estoque também. E as de saída, assim, eu gosto de ter elas impressas assim e saber quanto que foi faturado no mês. Então, todo final de mês eu vou lá, imprimo, vejo quanto que foi faturado. Não preciso somar uma por uma, o próprio sistema ele já entrega ali quanto que foi. Se teve nota cancelada, ele mostra também qual que foi o valor de notas canceladas. E é isso. É bom também para você aí o faturamento mensal. Não precisa imprimir elas para isso, mas tenha controle das notas fiscais de entrada e saída. Bom, se você é uma empresa pequena, você provavelmente tem um contrato ou serviço de um contador, de um escritório de contabilidade. O setor financeiro está em constante contato ali com o escritório de contabilidade. Um ponto muito importante, uma coisa que você vai fazer diariamente, é muitas transferências, tá? Todo dia é o que se espera, pelo menos. Cara, todo momento você vai estar ali pagando uma conta, fazendo transferências, pagamentos, passando dados bancários. Então, isso faz parte da rotina do financeiro também. E é isso. O financeiro, cara, eu acho que se você for uma empresa pequena, você não precisa desempenhar assim horas e horas semanais assim no setor financeiro. Se você criar uma rotina simples e fácil, tenta otimizar bastante, você consegue aí no máximo um dia por semana resolver o que precisa ser feito, atualizar, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, você consegue montar, tá? Geralmente eu faço mensalmente, então eu acabo gastando bem mais tempo, mas pretendo dividir isso aí. O último ponto para eu trazer para vocês é o planejamento, cara. Você precisa criar um planejamento financeiro, seja para amortizar as dívidas, se você for pegar algum tipo de empréstimo, se você tiver muitas contas a receber, se você quiser desenvolver algum projeto específico na empresa, algum potencial de crescimento nas vendas, então é muito importante. Se você precisar de alguma coisa mais aprofundada, coloca aí nos comentários que aí eu já faço um vídeo para vocês aí certinho ali aprofundando. Posso até mostrar ali na prática como faz, porque eu criei esse canal exatamente para isso, porque as pessoas elas não trazem muito a prática assim como funciona, porque eu falo assim, faz o fluxo de caixa lá, e você vai ser lá, beleza, tem que fazer o fluxo de caixa, entendi que tem que ter as entradas e saídas, mas como eu vou fazer, por onde eu começo? E eu senti muito falta disso quando estava começando, e eu ficava meio perdido e eu tive que ficar lá tentando, eu tentava de um jeito, não dava, até que eu desenvolvi assim, uma forma de fazer, e aí é isso, eu acho que no final é meio assim, é meio difícil assim. Então, é isso, fico por aqui, até mais.